Então, pessoal, bom dia. Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, a gente vai falar sobre o texto informativo. Vocês lembram que na sexta-feira, né, eu falei sobre o texto informativo e hoje eu vou pedir uma produção textual. Mas antes, né, de vocês fazerem a produção textual, eu vou dar alguns exemplos de texto informativo e vou explicar algumas coisas que vocês vão precisar para vocês poderem fazer a produção textual. Então, vamos lá? Então, pessoal, para vocês poderem fazer a produção textual, é bom relembrar um pouquinho da aula passada sobre o que é texto informativo. Então, aqui no grupo eu já coloquei tanto a primeira aula, que foi a da semana passada, quanto essa de hoje. Então, quem precisar rever a aula da semana passada, só é ir no grupo para ver que hoje eu postei também a aula da semana passada, ok? Depois que vocês forem revisar um pouquinho da aula da semana passada, a gente vai partir agora para alguns exemplos. Mas antes, eu só vou reforçar um pouquinho o que vocês acabaram de assistir, ou o que vocês assistiram na aula passada, né? Os textos informativos são textos sobre os mais variados assuntos, cuja função é transmitir informação ao leitor. Ou seja, não é só sobre um assunto, são vários assuntos os textos informativos. Então fica um pouco mais fácil, né? Assim como escrevemos um texto informativo, estamos a esclarecer, a ensinar e a dar conhecimento ao leitor sobre um determinado assunto. Ou seja, o texto informativo é para informar. Se ele é para informar, a gente está esclarecendo, ensinando, dando conhecimento. Ou seja, quem lê o seu texto informativo tem que ficar informado, ou seja, tem que ser ensinado, tem que conhecer determinado assunto que você está falando. E por último, no texto informativo não pode conter opiniões, mas sim descrições e explicações. Ou seja, no texto informativo, para você poder fazer um texto informativo, você vai ter que pesquisar sobre aquele assunto que você vai falar. Por quê? Porque você não pode dar sua opinião no texto. Eu não vou falar sobre o planeta Marte e colocar coisas que eu acho sobre o planeta Marte. Eu tenho que pesquisar sobre o planeta Marte, depois é que eu vou selecionar as coisas importantes da minha pesquisa para eu colocar no meu texto informativo. Entenderam? E eu tenho aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é esse texto informativo sobre os hipopótamos. Então vamos ler com o professor. O hipopótamo é um animal muito grande e vive na África. Seu corpo é volumoso e, além disso, ele possui uma boca enorme, um focinho largo, dentes grandes e umas orelhas muito pequenas. A característica mais interessante deste mamífero é a capacidade de se manter dentro d'água. Ele chega a ingerir 300 quilos de comida e só come à noite. Quando amanhece, ele fica com muito sono e começa então a fazer a digestão de toda aquela comilança da noite anterior. Então, pessoal, o autor desse texto informativo aqui, ele primeiro precisou pesquisar sobre os hipopótamos, né? Para poder falar sobre eles. Então ele pesquisou, selecionou aquelas curiosidades, aquelas características mais curiosas sobre o animal e colocou no seu texto informativo. E ele ficou informativo porque a gente conseguiu se informar sobre o hipopótamo, que é um animal muito grande e vive na África. A gente sabe que ele vive na África. Sobre o corpo do animal, como é o corpo do animal, né? A gente
se informou que ele é um mamífero, que ele possui, que ele consegue ingerir, ou seja, comer 300 quilos de comida, que ele só come durante a noite, que ele passa o dia inteiro dormindo para poder fazer a digestão daquele alimento. Então, o texto informativo informou, não é isso? Sobre os hipopótamos. Eu tenho outro exemplo aqui também, que é sobre a foca. Bora lá? Então, aqui a gente tem outro texto informativo, né, sobre as focas. Vamos lá ler comigo. As focas fazem parte de um grupo de mamíferos chamados pinnípedes. Apesar de grandes e pesadas, as focas são excelentes nadadoras, pois têm corpo liso e alongado, adaptado ao ambiente aquático. A pelagem é espessa e oleosa, e uma camada de gordura sobre a pele evita a perda de calor. As focas impulsionam-se na água por meio das batidas alternadas das nadadeiras posteriores. Em terra, tornam-se desajeitadas, arrastando-se vagarosamente sobre a barriga. Alimentam-se de peixes que capturam no mar. Em geral, formam imensas colônias com milhares de integrantes. Então, aqui a gente tem um texto informativo, né? O que foi que ele fez? Informou. Bem rápido, uma linguagem clara, objetiva. É assim que vocês vão ter que fazer, né? Aqui eu tenho outro exemplo, né, sobre o refrigerante. Só que esse aqui já é um pouco mais grande, né, pessoal? Mas se vocês quiserem pausar o vídeo para poder ler, vocês podem ler. É só mais um exemplo de que os textos informativos eles podem variar os temas, os assuntos, né? Pode ser sobre o reino animal, pode ser sobre curiosidades assim como refrigerante, o sistema solar. Então tem vários e vários exemplos. Então, pessoal, como é que eu vou fazer, professor, o meu texto informativo? Bom, primeiro você vai ter que pensar no que é que você vai falar, não é isso? Professor, o que é que eu vou falar no meu texto informativo? Você vai pensar. Por exemplo, aqui eu quero falar só sobre o planeta Marte. Então, eu quero falar sobre o planeta Marte. O que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou pesquisar sobre o planeta Marte. Então, eu vou aqui, ó, no Google, planeta Marte. Pronto. Quando eu for no Google, vai aparecer vários sites sobre o planeta Marte. Vai aparecer vídeo, vai aparecer foto. E o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar o site melhor que tem para eu me informar e vou clicar, né? Pode ser qualquer um. Aí aqui eu vou fazer a leitura, né? Depois que eu fizer a leitura disso aqui, eu posso anotar no caderno as partes mais importantes, né? As partes que eu acho mais interessantes, as partes mais curiosas do texto, entendeu? Aí eu vou anotando. Quando eu anotar, aí eu vou lá, né? E vou fazer o quê? Pegar uma folhinha de caderno e colocar o título: Texto informativo, Planeta Marte. E vou começar a escrever sobre o planeta Marte. Mas eu não vou copiar isso aqui não, viu? Não vou copiar do jeito que tá aqui não, porque se vocês copiarem do jeito que tá aqui, eu vou saber que vocês não fizeram um texto informativo, vocês apenas fizeram uma cópia do que estava no site. Vocês vão ler, vão anotar no caderninho umas partes importantes, né? Isso, e depois, né? Vocês vão fazer a sua produção textual. Mas não é para fazer sobre o planeta Marte. Vocês vão escolher outro assunto, outro tema, entenderam? Então, vocês podem pesquisar sobre o sistema solar, a chuva, sol, podem pesquisar sobre o reino animal, alguma curiosidade de algum animal do reino animal, entendeu? Podem falar sobre futebol, alguma curiosidade sobre o futebol.
podem fazer um texto informativo sobre algum time de futebol, algum jogador de futebol. Podem fazer um texto informativo sobre qualquer coisa que vocês quiserem, entendeu? Qualquer coisa que vocês quiserem. E eu quero que vocês lembrem que vocês estão fazendo um texto informativo para quem? Para mim. E eu sou o quê? Não sou professor. Agora eu sou o quê? Leitor. Então tem que fazer um texto informativo, porque eu vou ler. Então tem que fazer usando os sinais de pontuação corretamente, tudo bem direitinho, entendeu? Então vai fazendo aos pouquinhos. Quando terminar, tira a foto e manda para mim. Os que não tirarem foto vão ter que levar para a escola amanhã, ok? Caso não possam fazer hoje, avisem no privado do professor. As outras informações eu vou deixar no grupo, ok?